Glória a Deus. Enquanto estamos recolhendo os dízimos e ofertas, eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Amém? Vamos orar. Antes de darmos início à palavra principal, eu quero que você reflita nessa passagem. Amém? Mateus, capítulo 19, versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? O Filho do Homem veio para isso. Amém? Ele veio para buscar aquele... Não é isso? Então, exatamente. É o que eu estou vendo se a igreja está atenta. Capítulo 19, versículo 10. Amém? Vocês têm que prestar mais atenção. Porque senão dificulta, né? Agora sim, capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Deus veio para buscar, para procurar, para achar. Lucas, capítulo 19, não foi? Falei Mateus? Vocês estão escutando mal mesmo, então. Então, Mateus. Não, Mateus não. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Amém? Todos acharam? Vou ler de novo, vamos ver se vai agora. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Muitas vezes nós chegamos na casa de Deus com tanta dificuldade, com tantos problemas. E às vezes nós perguntamos, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu objetivo? O que Deus viu em mim? Amém? Deus te viu perdido. E quando Ele te viu perdido, Ele tinha a extrema vontade de estar buscando você. E hoje nós estamos aqui. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Hoje estamos aqui. Amém? Porque Deus nos resgatou. O Rei Jesus nos resgatou. E vamos parar por aqui? De jeito nenhum. Temos que levar essa palavra mais e mais, para que outras pessoas sejam alcançadas. Amém? Como palavra principal dessa noite, quero chamar o meu amado pastor Luiz Antônio, na qual eu peço que a igreja receba com uma salva de palmas. Amém? Boa noite, queridos. Graças a paz de Jesus. Amém? Que alegria estar aqui mais uma noite. Que alegria revê-los. Eu quero convidá-los a que abram as vossas Bíblias. No livro da Revelação. Você conhece o livro da Revelação? Livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 8. O Apocalipse é um livro incrível. Por várias questões, ele é um livro muito especial. Mas é um livro notável, eu não canso de repetir isso. Nós temos nas nossas escrituras, encontramos 66 livros. Com toda certeza, cada um deles é precioso. Cada linha, cada verso, cada versículo, cada verdade expressa, não há nenhuma que seja inferior à outra, mas é muito interessante que dos 66 livros, o único livro de todas as Escrituras, um único livro que declara que há uma bênção sobre aquele que lê o determinado livro, é o livro de Apocalipse. Interessante, né? É o único livro que declara que há uma maldição para todo aquele que acrescentar ou tirar uma vírgula que seja desse texto. Isso é interessante. A Bíblia não faz tal menção ao livro de Gênesis, por exemplo, nem a nenhum dos evangelhos, mas no livro de Apocalipse, o livro da revelação, nós encontramos essa verdade. A palavra revelação, ela para nós também é muito curiosa, porque algo que está velado é aquilo que é desconhecido, é aquilo que é oculto, é aquilo que está distante dos nossos olhos, da nossa compreensão, do nosso coração, é aquilo que a nossa razão não compreende, é aquilo que a nossa fé não alcança, porque velado é aquilo que é oculto. Mas o livro de Apocalipse, o seu termo original é o livro da revelação.
Revelação significa revelar, é mostrar aquilo que está atrás do véu, aquilo que está oculto. Revelar é mostrar o que está oculto. E é interessante, então, entendermos que a Bíblia tem essa bênção, declara uma bênção sobre aquele que conhecer as palavras desta profecia. Tem muita gente que tem medo de ler Apocalipse. Já viram? Conhece alguém assim? Não se entrega não, meu irmão. Tem gente que tem receio, algumas pessoas, não, eu não quero ler o livro do Apocalipse, porque eu sei que fala sobre o fim do mundo, porque fala de morte, porque fala de perseguição, fala de tribulação, mas o livro de Apocalipse, ele fala de coroa, você sabia? O livro de Apocalipse, ele fala da vitória sobre a morte. O livro do Apocalipse, ele fala de um tempo onde Deus habitará no nosso meio, e que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Diz a Bíblia que não haverá mais luto, nem dor, nem pranto, porque as primeiras coisas já passaram. É bem verdade que o livro do Apocalipse fala da besta, mas a verdade também é que o livro do Apocalipse, ele fala do nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado ao terceiro dia, que triunfará sobre a besta. Então, o livro do Apocalipse, ele não é um livro de tragédia. Tragédia pode ser para aqueles que não reconhecem, não confiam, não entregam a vida para Jesus. Mas o livro de Apocalipse, para nós, os que cremos, é um livro de vitória, é um livro de esperança. É um livro que nos encoraja a perseverar. Amém? Então, é um livro de bênção. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 8. Deus me deu uma palavra para essa noite, amém? Diz glória a Deus. Apocalipse capítulo 8, você já encontrou? Posso nem fazer aquela brincadeirinha, né? Que todo pastor gosta de fazer, né? É fácil achar, irmão. Está depois de Gênesis, antes de Apocalipse. Essa eu não posso nem fazer nessa noite. Apocalipse capítulo 8, verso 1, diz assim, o autor divino. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Vamos orar. Pai, meu Pai, Deus, em primeiro lugar eu quero te louvar, eu quero te agradecer pelo privilégio de estar reunido com os meus irmãos em Cristo, Deus, na tua congregação, Deus, neste local de culto. Estamos aqui reunidos porque juntos nós somos edificados como morada do Altíssimo. Não vamos à casa de Deus porque nós somos a casa de Deus. Mas juntos, ó Pai amado, nos reunimos para a glória do Teu nome. Juntos nos reunimos para consolarmos uns aos outros. Juntos nos reunimos para edificarmos uns aos outros. Juntos, ó Pai amado, diz a Tua palavra que devemos nos reunir para, Deus, dar suporte uns aos outros, para encorajar a que todos perseverem até o dia do Senhor que está escrito no livro de Apocalipse. Então, Deus, obrigado por esse privilégio. Obrigado de estar aqui em pé na Tua presença, lavado e remido pelo Teu sangue, junto com os meus irmãos. Obrigado porque eu me sinto encorajado ao ver a vida de cada irmão aqui presente. Daqueles, ó Deus amado, que não apenas aos domingos, mas dia após dia perseveram em confiar no Teu santo e poderoso nome. Naqueles que esperam, Deus amado, em Ti. Esperam, Deus amado, o socorro que vem de Ti. Esperam, ó Deus, ainda que com lágrimas, esperam, Deus amado, o dia que certamente virá, Deus, e não tardará, Deus, o dia da nossa vitória em Cristo Jesus. Pai amado, obrigado, Deus amado, porque os meus irmãos em Cristo alimentam a minha fé, e eu te peço, Deus amado, que Tu me uses com graça, liberdade, com misericórdia, para que eu também alimente a fé dos meus irmãos, e que juntos, ó Pai amado, possamos sair deste local hoje, renovados em Cristo Jesus. Assim nós oramos, ó Pai, crendo em nome de Jesus. Amém. Olha que curioso. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. O livro de Apocalipse é um livro extremamente dinâmico. Quando João inicia o livro, logo no início do capítulo 1,
ele se apresenta, ele declara a situação dele, ele diz que ele era companheiro nosso, irmão nosso, tanto na perseverança quanto na luta, que ele estava naquele momento exilado na ilha de Patmos. João, o discípulo amado, aquele que era o mais novo de todos os discípulos, que reclinou a cabeça no peito de Jesus na ceia, já idoso, já longevo, enfim, avançado em dias, ele estava exilado, foi retirado da sua família, retirado da igreja, retirado da comunhão dos santos, e foi levado para uma ilha, expulso ali daquela sociedade. Diz a tradição, que foi o único dos apóstolos que não foi martirizado, mas ele foi levado ao exílio. Levado ao exílio, certamente há muita aflição. Ser levado ao exílio há saudade. Ser levado ao exílio há dúvida. Por que Deus permitiu? Se eu me declarei, se eu me declaro, se eu entendo que eu era o discípulo amado, que eu tinha intimidade com o próprio Senhor, por que, no fim de minha vida, tendo perseverado a minha vida toda do Evangelho, por que sobreveio tal mal nesse momento da minha vida? Por que eu estou aqui? Imaginam as dúvidas, as contradições na mente desse homem de Deus. Ele se apresenta, e logo depois que ele se apresenta, e ele tem a presença de Jesus com ele, Jesus lhe dá uma direção: olha, escreve 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Apocalipse é um livro extremamente dinâmico, porque então ele começa a escrever 7 cartas para 7 igrejas. E em seguida, o Senhor ele vai falar de 7 selos. E na sequência do livro, é aberto o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, quando é aberto o 7º, e diga-se aqui de passagem, o número 7 é um número muito especial para nós. Porque o número 7, ele representa a plenitude, a inteireza, é o pleno, é o total. O 7 significa que nada precisa ser acrescentado, porque tudo já está ali. O 7, ele já diz que nada pode ser retirado, porque tudo que está ali é pleno, é perfeito. Então são 7 cartas para 7 igrejas. São 7 selos que serão abertos. E quando chega no 7º selo, depois de João ter visto o anjo, depois de João ter visto 7 candeeiros, depois de João ter visto as 7 estrelas, depois de João ter escrito as 7 cartas, selo após selo, chegamos no 7º, então, diz o texto, quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio. Silêncio no céu, cerca de meia hora. Onde eu quero conduzir nosso pensamento nessa mensagem? Quando eu leio esse texto, 2 passagens da Bíblia me vêm à mente. Quando Deus promete a Abraão uma terra prometida, Abraão caminha por Canaã, aquela era a terra dele, mas que ele não haveria efetivamente de viver aquela realidade como dele. Vem a sua geração, e em determinado momento, mais especificamente José, ele é vendido para o Egito. Lá ele fica como o 2º maior no Egito, e depois de tantos anos, depois de determinado número de tempos, morre aquele faraó, surge outro faraó, e a situação de Israel muda radicalmente. Num primeiro momento eles tinham um certo privilégio ali, mas quando morre o faraó e surge outro, começa a haver perseguição, e eles passam a ser escravos. Aquele povo que tinha uma promessa de Deus, começa a viver um tempo de escravidão. O povo que tinha um chamado de Deus, o povo eleito, começa a ser um povo vivendo uma situação completamente contraditória a todo o nosso pensamento daquilo que quer dizer: eu sou filho de Deus, eu sou o povo de Deus, e Deus tem o melhor para a minha vida. Bom, aquele povo fica escravo. Vocês conhecem essa história. Diz a Bíblia que depois de 430 anos, Deus levanta Moisés. Moisés, ele vê a situação do povo dele, ele tenta intervir. A Bíblia fala que aquilo não acaba bem, ele foge do Egito, mas Deus encontra Moisés numa sarça ardente e diz: Moisés, volta para o Egito.
porque você vai levar minha palavra, você vai libertar o povo. Bom, Moisés, depois de ter lutado um pouco, você conhece a história, Moisés volta ao Egito. E Moisés volta com uma palavra para o seu povo: olha, o grande eu sou me encontrou, e ele disse para mim que viu, que ele está vendo a escravidão que o seu povo está passando, ele está vendo a nossa luta, ele está vendo a nossa dor, ele está vendo a opressão que estamos vivendo, e ele disse para mim que ele desceu dos céus para nos fazer subir para a terra que mana leite e mel. Deus vai nos libertar. Aí, se você fosse um hebreu, você dá um glória a Deus com todo o seu pulmão. Hã? Ia, com toda certeza. Se você estivesse lá ouvindo as palavras de Moisés, eu tenho certeza que você ia dar um aleluia daqueles. Mas você sabe o que aconteceu em seguida? Diz a Bíblia que Moisés vai lá com toda ousadia na frente de Faraó, fala assim: Faraó, o nosso Deus nos encontrou, ele nos deu a ordem para você nos libertar e deixarmos ir caminho de 3 dias para o deserto, para celebrarmos uma festa a Deus. Ou seja, Faraó, Deus falou assim: chega, deixa meu povo ir embora. Qual foi a resposta de Faraó? Vocês estão sem fazer nada. Vocês estão sem fazer nada, e aí vocês estão pensando nessa história de cultuar a Deus, de fazer festa para Deus. Vamos fazer o seguinte: ao invés da gente entregar a palha para vocês, vocês agora vão sair pelo reino para procurar a palha. Mas tem uma coisa: no final do dia, eu quero o mesmo número de tijolos prontos. Preste atenção que a gente lê isso, a gente não compreende. Moisés vem com a palavra de vitória para o povo. Você recebe a palavra de vitória na tua vida. Você recebe, quando eu digo palavra de vitória, queridos, eu creio naquela palavra que você escuta do Espírito no teu coração, e você entende que essa mensagem veio de Deus, pode ter vindo da boca do pastor, pode ter sido na leitura na palavra, pode ter sido numa mensagem na traseira de um caminhão, pode ter sido num outdoor, não sei, mas o Espírito falou com você e você recebeu e falou: creio, Deus falou comigo, essa minha vitória vai chegar. Aí você crê. O povo creu, mas quando Moisés vai na presença de Faraó e dá essa palavra, Faraó diz assim: olha, vai ficar pior para vocês, não vou dar mais palha para vocês não, vocês estão assim que eu tenho que fazer. Agora, juntem a palha e no final do dia eu quero o mesmo número de tijolo. Ou seja, aquela situação de escravidão que já era muito ruim, ficou pior. Conhece essa história de algum lugar? Quando você está passando por uma aflição, quando você está passando por uma dificuldade, e você, em determinado momento, você recebe uma palavra, e você entende que isso é vontade de Deus, chegou o momento, eu vou conseguir a minha cura, eu vou conseguir essa questão do meu trabalho, as coisas agora na minha vida vão melhorar, eu tenho certeza disso, e aí no dia seguinte, você vai naquela fé, né? Aí no dia seguinte a coisa piora. Puxa, minha empresa está passando por um problema, mas eu creio que tudo vai dar certo e tal. Aí no dia seguinte você chega lá e te liga: ó, dá uma passadinha aqui no departamento, no RH. Ou então um exame que você tinha medo, o exame vem com uma resposta que é talvez um pouco pior daquilo que você imaginava. É impressionante, meus amados, como tem situações na nossa vida que você recebe aquela palavra de fé, você recebe aquilo no teu coração, você acredita, mas no dia seguinte, logo em seguida aquela palavra, vem outra contrária, que é muito pior daquilo que você estava vivendo antes. E o povo de Israel viveu isso. Mas, meu amado irmão, o que é impressionante, e que o Senhor nos perdoe por isso, a gente vê como nós somos frágeis, como a gente balança quando bate um vento mais forte, como a gente começa a duvidar daquela palavra profética que a gente recebeu. É fácil a gente começar a pensar assim: será que foi Deus mesmo que falou comigo? Será que, não é? Será que eu delirei? Será que eu estou num sonho? Será que a gente pensa tanta coisa? Será que eu vi direito? Será que Deus falou de verdade comigo? Porque estava ruim, eu acreditei que ia vencer, que ia melhorar, e agora a coisa piorou. É tão comum a gente ver as pessoas vindo para a igreja e levantam a mão para Jesus com alegria, entregando a vida para Jesus: olha, receba Jesus meu Senhor. E com certeza aquela pessoa está movida pela fé, ela tem esperança no coração dela, e é tão comum a gente ouvir nas semanas seguintes: pastor,
levantei minha vida para Jesus, minha vida ficou de cabeça para baixo. Minha família está um fuzuê, minha casa está só problema, lá no trabalho virou uma perseguição que eu não sei de onde. Está tudo dando errado, eu tanto vender, não consigo vender. E aquilo que estava dando certo, de repente empacou, piorou, fechou. Como é que é isso? Entreguei minha vida para Jesus, parece que tudo piorou. Meu amado irmão, já ouvi essa história antes? Eu sempre li essa passagem do povo no Egito. Está aqui, está tudo na Bíblia. Moisés foi lá com a palavra de Deus. Chega, Deus vai libertar vocês, vai levar vocês para a terra que emana leite e mel, a terra é de vocês. O que acontece no dia seguinte? Tudo piora. Isso me lembra outra passagem também. Jesus, ele caminhando com os seus discípulos, então ele começa a avisar os discípulos, olha, está chegando a hora. Está chegando a hora do Filho do Homem ser levantado. Olha, vocês vão se escandalizar. Não temam, eu venci o mundo. E aí, aquele ministério que era o ministério onde Jesus estava curando, onde estava levando a palavra do Senhor, ele estava transformando vidas, onde vidas estavam sendo impactadas, as multidões iam atrás de Jesus. Determinado momento, aquela grande caminhada de vitória, de triunfo, ela se transforma numa grande perturbação para todos, porque de repente entra um pelotão de soldados no meio dos discípulos, Judas dá um beijo em Jesus, tem um soldado, pega Jesus, leva Jesus lá para o pretório, Jesus vai ser violentado, espancado, surrado, chicoteado, humilhado, traído, vendido. Depois ele vai lá para aquela cruz, e naquela cruz ele morre. Olha que interessante, queridos. Antes do povo sair do Egito, tudo piorou. Antes da ressurreição, primeiro teve que vir a morte. Quando nós lemos esse texto de Apocalipse capítulo 8, o que nós encontramos nele é parece que é uma avalanche de acontecimentos. 7 cartas, 7 igrejas, 7 candeeiros, 7 anjos. Aí vem 7 selos. Aí nesse meio tempo Deus mostra o povo que era eleito, que estaria reinando com Cristo. E os anjos vêm adorar a Deus. Gente, acontece um monte de coisa. Aí abre o primeiro selo, abre o segundo, terceiro. E quando chega no 8º, houve silêncio no céu. Isso parece tanto com a nossa vida, né? Naquele momento em que você tem aquela palavra de fé e de repente, silêncio. Aquele silêncio em que você ora e você não consegue ouvir resposta de Deus. Quando tudo está caminhando, frenético, dinâmico, e você está com fé, vai acontecer! Já está sapateando já. Aí de repente, silêncio. As portas se fecham. As coisas param de se mover. Nada acontece. E você ora, porque silêncio, queridos, o silêncio é no céu. Porque na terra tem barulho. Tem o barulho da perseguição na tua vida, tem o barulho do desemprego na tua vida, tem o barulho da enfermidade na tua vida, tem o barulho do problema conjugal, tem o barulho do problema com os filhos, tem um barulho na tua vida, tem muito barulho. Mas aí você ora, você dobra o joelho. E é exatamente isso, é silêncio. Isso é fato. Isso é verdade. Está na Bíblia. Quando eu olho a passagem do povo saindo do Egito, eu me deparo com essa ideia. Tudo ficou barulhento no Egito. Tudo ficou barulhento no Egito. Mas parece que toda aquela vitória tinha caído por terra. Parece que algo tinha suspendido a palavra profética de Deus. Parece que a palavra de Moisés havia caído por terra, mas não caiu não. A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela não volta vazia, sem que antes cumpra o propósito para o qual ela foi determinada, amém? A palavra que o Espírito Santo colocou no teu coração, querido, ela vai se cumprir. A palavra de Deus não volta vazia, Deus não erra, Deus não engana, Deus não manda e-mail errado, Deus não manda o WhatsApp errado. Estou trazendo aqui para o nosso contexto da nossa vida hoje. Deus não erra, não. A palavra que veio para o teu coração, ela se cumpre. Mas é verdade, quando eu olho
momentos tão importantes na vida do povo de Deus na face da terra, em que tudo caminhava de maneira para uma vitória, em que tudo parecia que tudo ia acontecer da maneira mais tranquila, perfeita, que tinha chegado aquele momento, de repente, silêncio nos céus, e o povo ora, e o povo jejua, e o povo chora, e o povo clama, e o povo dobra o joelho, e o povo vai em campanha, e o povo faz tudo que está ao seu alcance, mas do céu é silêncio. Mas olha só, diz aí, se você me permite, dá uma catucada no irmão que está do teu lado, fala assim: o silêncio no céu, ele tem um tempo determinado. Você crê nisso? O silêncio no céu não estava fora do controle de Deus, meu irmão. O silêncio do céu não era um silêncio de algo maior que impediu Deus de falar negativo. Ninguém pode calar a boca do nosso Deus, ninguém pode segurar a mão do nosso Deus, ninguém pode impedir a ação do nosso Deus. Tudo está no controle de Deus, tudo está na mão de Deus. Ele é o Senhor do tempo. Como diz Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. E quem determina esse tempo não é o Deus destino, não é a deusa fortuna, como está em Isaías. Quem determina tudo é o Senhor de todas as coisas. É o nosso Deus, é o teu Senhor. O que criou os céus e a terra é aquele que determina o tempo de parar, o tempo de começar. Ou o tempo de começar e o tempo de parar. O nosso Deus é o que fecha a porta que ninguém abre, ou aquele que abre a porta e ninguém fecha. Esse é o teu Deus. O teu Deus é aquele que traz à existência o que não existe. O teu Deus é aquilo que chama o que não é como se já fosse. Porque um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele conhece a minha vida quando eu era substância informe no ventre da minha mãe. E aquilo que os meus olhos não veem um palmo à frente, me refiro ao tempo e não à minha capacidade de vista. Mas o que vai me acontecer no próximo segundo? Eu não sei. Eu comecei o meu dia com alguns planos. Deus propôs outros planos que eu nem imaginava. Assim como na tua vida. E o dia de amanhã? A Deus pertence. E sabe o que é maravilhoso? É tão contraditório isso. Porque eu posso confessar. Eu fico ansioso. Eu sei que a Bíblia está lá escrito, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Tudo bem. Eu estou na caminhada aprendendo exatamente como vocês, e eu confesso, eu fico ansioso. Eu fico ansioso quando eu recebo notícia ruim. Eu fico ansioso de como é que eu vou lidar com as contas da casa, como é que eu vou cuidar dos meus 2 filhos, como é que eu vou criar dos 2. Eu fico ansioso com tudo isso. Mas a grande verdade, maravilhosa verdade, é que um dia eu coloquei a minha vida nas mãos de Deus. E isso é maravilhoso. É maravilhoso você poder descansar e saber, olha, eu não sei como é que vai ser resolvido. Eu não sei como é que vai ser o desfecho dessa história. Mas uma coisa eu sei, que eu, na minha fé, eu entreguei minha vida para Jesus. E não tem lugar melhor para você depositar a sua vida, o seu amanhã, o seu hoje, o seu ontem. Não há lugar melhor, senão na mão de Deus. Porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele tem o governo sobre todas as coisas. Diz o texto em Apocalipse capítulo 8, verso 1, que houve silêncio no céu. Mas esse silêncio no céu, ele teve um momento certo para começar. Foi quando o Cordeiro, não foi diabo, não foi demônio, não foi religião, não foi adversidade. Quem abriu o 7º selo foi o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? É o próprio Senhor Jesus. Cordeiro de Deus. Foi Ele que abriu o selo. E quando o Cordeiro abre o selo, começa o silêncio no céu. Esse silêncio não é eterno. O tempo da tua luta não é eterno, amém? Esse tempo tinha um espaço reservado na história. Houve silêncio no céu por meia hora. E aí você diz assim, mas silêncio no céu significa que nada está acontecendo? Não, meu irmão. O céu pode estar em silêncio. Talvez você não esteja ouvindo resposta para a tua oração nessa hora. Talvez você esteja aflito pensando, meu Deus, olha a minha situação, e por que o Senhor não corre, não se apressa em me ajudar? Sabe o que o texto diz? O verso 2 diz assim,
Quando houve silêncio no céu, enquanto há silêncio no céu, João está falando assim, então, verso 2, então vi os 7 anjos, que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Uau! Tem silêncio no céu, mas não significa que Deus esteja parado. Aqueles anjos não foram lá pela vontade deles, amém? Anjos são ministros de Deus a nosso favor. Anjo não vem passear na terra. Deus manda, vai e leva essa palavra. Vai e leva essa bênção. Vai e leva essa cura. Anjos são ministros de Deus a nosso favor. Nenhum desses 7 anjos estava lá passeando. Nenhum desses 7 anjos foi lá porque estava com vontade. Deus mandou. Muito embora haja silêncio no céu, Deus dá ordem a 7 anjos para se posicionarem. E cada anjo recebeu uma trombeta. 7 anjos, 7 trombetas. Vou ser repetitivo. 7 é o número da perfeição, amém? 7 é o número do pleno. Teve silêncio no céu, mas tudo aquilo que Deus preparou, planejou, para um próximo passo, já estava providenciado. Não faltava nada, porque aqui não são 6 anjos. Não tinha nada sobrando, porque não são 8 anjos, são 7 anjos. Cada anjo tem a sua trombeta. Imagina uma orquestra. Imagina uma orquestra. Cada músico com seu instrumento. Cada músico na sua posição. E ainda que você veja todos os músicos posicionados, nenhum músico vai emitir uma nota sequer, enquanto não chegar o maestro daquela orquestra, levantar a batuta e dar a ordem. E cada músico vai tocar o seu instrumento no compasso, na ordem, na direção daquele maestro. Se é assim, querido, aqui na terra, imagina nos céus. Cada anjo com uma trombeta. Nenhum deles ia tocar uma nota antes. Nenhum deles ia esperar um segundo depois. Aqueles anjos esperavam um tempo certo. E quem determina aquele tempo certo é o Senhor. Que mensagem linda, gente. Que palavra de consolo dos céus a gente recebe. Quantas e quantas vezes a gente escuta silêncio do céu. Quantas vezes você já se sentiu sozinho nessa terra. Mas a grande verdade é que a gente nunca fica sozinho. A gente fica procurando tantos e tantos barulhos. Eu lembrei agora de Elias. Elias, ele, depois de ter feito grande feito, ter encarado lá aqueles profetas de Baal, ter peitado todo mundo, no momento seguinte, ele está completamente atemorizado por conta daquela mulher, da Jezabel, daquela rainha que estava ali por cabeça, lá na vida do rei. E ela toma uma decisão de perseguir Elias, e Elias se intimida com aquilo e ele foge para um deserto, ele deita debaixo de uma árvore de zimbro, ele fala assim: Deus, eu não fui melhor que os meus pais, acaba logo com a minha vida. Depois de grandes acontecimentos na vida daquele homem, de repente vem a perseguição, ele entra numa situação crítica das emoções dele, da fé dele, ele está abalado, ele foge, pede para Deus acabar, pede para Deus tirar a vida. Bom, Deus manda lá um anjo: acorda, Elias, come aí desse pão, bebe aí dessa água, que o teu caminho é sobremodo longo. Aí diz a Bíblia que Elias come, ele renova as suas forças, ele vai caminhar para o deserto 40 dias e 40 noites. Aí depois então ele entra dentro de uma tenda. Aí vem, não vou me lembrar agora da ordem exata, mas aí vem um furacão. Aí a Elias vai para a porta da caverna achando que Deus está falando com ele. Tinha muito barulho, mas Deus não estava falando com ele.
Aí Elias então se recolhe de novo, de repente vem lá a tempestade, vê outro barulhão, e Elias vai. Não, Deus não está aqui. Mas de repente existe um cício, um silêncio, algo muito suave e leve. E aí então Elias volta para a frente da caverna e Deus fala com Elias. É a mesma palavra que a gente encontra sobre a viração do dia, quando Deus falava com Adão. Deus não falou com Elias no barulho. Deus não falou com Elias na tormenta. Deus falou com Elias na serenidade. É interessante isso, né? Pode estar muito barulho lá fora, mas não é no barulho que você vai encontrar Deus. É quando você encontrar a serenidade dentro de você, na fé, na certeza, na confiança. Aí você vai ouvir a voz de Deus. Mas é a certeza de que a gente nunca está sozinho, de que Deus sempre está presente, de que esse silêncio ele tem um tempo certo para começar, e da mesma maneira que Deus determinou um tempo certo para começar, Deus também tem o seu tempo certo para terminar esse silêncio. E ainda que você esteja nesse silêncio, o silêncio de não achar que Deus não está ouvindo, de que não tem resposta dos céus, o silêncio não significa a ausência de Deus. O silêncio não significa que Ele te esqueceu. O silêncio não significa que Ele está ausente. O silêncio não significa que Deus te abandonou. Porque enquanto há silêncio no céu, pode ter muito barulho na terra, mas ainda que haja silêncio no céu, Deus está preparando aquilo que é necessário para o momento seguinte, para o passo seguinte, para a palavra ser liberada. João viu, logo que Jesus abriu o selo, João viu 7 anjos serem posicionados, cada um com 7 trombetas. E aí o verso 3 diz assim: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo, com o que, gente? Com as orações, na minha Bíblia está com as murmurações. É isso que está na sua Bíblia? Ainda bem, graças a Deus. Na minha está bem, não está não, gente. Não tem murmuração. O anjo não vai levar a minha murmuração para Deus, amém? O anjo não vai levar a nossa incredulidade para Deus. O que a Bíblia diz é que o anjo vai oferecer a Deus todas com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Tem 7 anjos com 7 trombetas, aguardando a direção do maestro. Mas Deus levanta um anjo específico, que está recolhendo a oração dos santos, e queimando essas orações junto com incenso no altar de Deus. Como é que você imagina que é o altar de Deus, hein? A gente às vezes imagina que o altar de Deus é quase como um templo budista, né? Silêncio. Mas Isaías fala, quando Isaías tem a visão do trono de Deus, fala que as bases do altar se mexiam, fala que tinha anjo, cada anjo com 6 asas, né? Imagina, passarinho faz barulho quando bate asa, não passa? Eu tenho um passarinho em casa, ele vem quando dá uma loucura dentro da gaiola, parece que ele quer voar junto com a gaiola. Bate a asa, sai o vento, eu escuto o barulho. Imagina um monte de anjo, cada um com 6 asas. Estou falando de passarinho não, estou falando de anjo. É muito barulho, enquanto isso a base do inimigo está tremendo e anjo está balançando, batendo asa, e enquanto o anjo está lá batendo asa, eles estão glorificando, estão falando, santo, santo, santo é o Senhor. E aí Isaías viu que o templo é cheio de fumaça. Aí eu entendo que fumaça é essa, né? Tinha um anjo específico que queimava incenso na presença de Deus, junto com a oração dos santos. Meu amado irmão, olha, pode ter silêncio no céu, pode ter barulho aí onde você está, mas faz barulho também. Dobra teu joelho e clama, dobra teu joelho e ora. Sabe, existe uma coisa que há de ser a nossa grande diferença, é que nós cremos e nós oramos, amém? A gente crê e a gente persevera em oração, porque a gente crê que Deus escuta a nossa oração. O crente que parou de orar, querido, olha, pode estar dentro da igreja, mas está morto na sua vida.
O crente que perdeu a fé em orar, o crente que não se move mais a orar, meu amado, está no CTI. Sacode, levanta essa poeira, dobra teu joelho e ora. Porque como o apóstolo Paulo diz, as nossas armas não são carnais. Não adianta apontar o dedo na cara, não adianta xingar, não adianta reclamar, não adianta esbofetear, não adianta nada disso. As nossas armas não são carnais, segundo o apóstolo Paulo, mas ele fala assim, mas as nossas armas são poderosas em Deus. Qual é a nossa arma? Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo, com muita sabedoria, ele fala que a gente tem uma armadura. Ele fala que a gente tem antes de tudo, ele fala que a gente tem uma vestimenta que vai por baixo da couraça. Depois dessa vestimenta, vem a couraça da justiça. E aí nós temos o escudo da fé, temos a palavra, que é a espada, temos um sapato, que é o sapato da salvação, temos o capacete da salvação, o sapato do evangelho, das boas novas. Há toda uma indumentária para cada um de nós. As nossas armas não são carnais. Eu sei que dá vontade de berrar, eu sei que dá vontade de botar a mão na cara, eu sei que dá vontade de xingar, eu sei que dá vontade de reclamar, eu sei que dá vontade de fofocar, eu sei que dá vontade de falar da vida do outro. Porque está errado, porque o outro me ajuda, porque deixaram de fazer isso para mim. Porque se tivessem feito isso por mim, tudo seria diferente. Meu amado irmão, não. As nossas armas não são carnais, mas são espirituais e são poderosas em Deus. Crente que parou de orar, está no CTI e nem está percebendo, está em coma. Como é que você vai mudar o teu filho se você desistiu de orar? Como é que você vai mudar a tua casa se você desistiu de orar? Como é que você vai se libertar de determinada situação se você se entregou e parou de orar? Tem um texto, e agora já me foge o autor, e eu vou parafrasear porque eu também não vou lembrar exatamente, mas é mais ou menos assim, o crente que para de orar, ele se entrega ao pecado. Ai, me foge esse texto agora, tão simples, mas tão poderoso, mas é isso. Aquele que para de orar, ele vai se entregar no pecado. É algo, parafraseando, é isso daí. Enquanto tem silêncio no céu, tem 7 anjos preparados, mas tem um que está pegando a tua oração e apresentando no altar de Deus. Pode estar silencioso, mas tem muita coisa acontecendo, porque Deus te ama e Deus está preparando uma bênção para a tua vida. Deus está preparando tudo para que essa bênção chegue. Pode estar silencioso, mas Deus não está parado, nem? Pode estar silencioso, mas Deus não está cego, nem surdo, nem mudo, nem de mãos atadas. Deus está preparando essa bênção para a minha vida, essa bênção para a tua vida. E o verso 4 diz assim: e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Deus está ouvindo a tua oração. E o verso 5 diz assim: e o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Meu amado irmão, olha só isso. Tem silêncio no céu, depois esse anjo vai derramar fogo sobre a terra, e aqui há barulho. Tem muito barulho agora acontecendo. Aí você fala assim: acabou o silêncio, agora vai tudo dar certo. Ainda não é o momento. Faraó esperneou: não libero. Deus fala: libera. Não vou libertar. Aí vem a praga do rio Nilo em sangue. Aí vem, não lembro exatamente a ordem, tem a praga das pedras, e tem a praga das rãs, e tem a praga das moscas, e tem gafanhoto, e no final, todo filho primogênito, de todo homem, de todo animal, todos eles são mortos com a passagem do Espírito Santo sobre aquela terra. Muito barulho,
mas ainda não era o tempo da libertação. O verso 6 diz assim, ó: então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Há uma sequência em todos os fatos. Há um 7º selo sendo aberto, querido, é o último selo daquele livro. O último selo significa que era chegada a hora do desfecho, é chegada a hora da vitória. Não tem um 8º capítulo nesse livro, não tem um 8º selo. O que haverá de acontecer sobre a humanidade acontecerá então definitivamente e finalmente no 7º selo. Mas quando o Cordeiro abre o selo, tem silêncio sobre a face da terra. E como a gente já viu, enquanto há silêncio, tem muita coisa acontecendo no céu. Os anjos estão preparados, esperando o momento certo. Enquanto esses anjos esperam, tem outro anjo recolhendo orações. E depois que esse anjo recolhe as orações, ele queima essas orações, incenso junto com essas orações. E então, como ele pega desse incensário, ele enche de fogo do altar, ele pega do altar de Deus e começa a tacar fogo sobre a terra. Mas ainda não é o momento, porque aqueles 7 anjos, com aquelas 7 trombetas, ainda aguardavam tudo aquilo. Há muito barulho. Mas os anjos estão aguardando o momento certo. Deus está preparando essa bênção, amém? Eu não sei qual é a etapa que você está vendo na sua vida. De muito barulho na terra, ou silêncio ainda no céu, de orar e parecer que as orações não estão sendo respondidas, de parecer que tudo piorou na vida, de que quando você ouviu a palavra de bênção, de repente vem mais problema ainda. Eu não sei, mas tudo o que eu posso compartilhar e dizer para os irmãos é: persevera. Perseverem, porque, Deus não abandonou, Deus não interrompeu, Deus não cessou, Deus não foi dormir, Deus não te abandonou, Deus não se esqueceu. Deus está preparando uma bênção para a minha vida, eu creio nisso. Deus está preparando uma bênção para a tua vida, eu creio nisso. Quando você ouvir silêncio nos céus e muito barulho na terra, você pode dar glória para Deus, porque o tempo está chegando. Quando tiver tudo parecendo confuso, você pode dar glória a Deus, porque o tempo está chegando. Pensa, lembra como é que foi a crucificação de Jesus? A barulheira que não foi na cidade, todo o povo se reuniu lá na casa do governador, lá de Caifás, e fizeram barulho: solta Barrabás, mata Jesus. E todo o povo gritando junto, era muita barulheira. Jesus viu muita barulheira. E lá naquela cruz, de repente, ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, parece que havia um grande silêncio na vida de Jesus. E ele sentiu só, ele sentiu só naquela cruz, carregando o pecado de todo mundo. Mas a Bíblia também fala que quando Jesus entrega a sua vida, há terremoto, os céus se fecham, fica tudo escuro. Era luz plena, mas tudo ficou escuro porque Jesus havia entregue a sua vida. E teve terremoto, teve muito barulho na terra. Mas a ressurreição só veio no 3º dia. Há tempo para todas as coisas, amém, meu irmão? E o tempo que eu entendo para a minha vida hoje é o tempo de perseverar. O tempo que eu sei que é o tempo para a minha vida hoje é o tempo de orar. O tempo que eu sei que é para a minha vida hoje é o tempo de confiar. Porque ainda que haja silêncio nos céus, Deus está preparando uma bênção para a minha vida. Deus está preparando uma bênção para a tua vida. Amém? Vamos louvar? Quem quer louvar a Deus hoje diz amém. Depois de ouvir uma mensagem dessa, né? Eu quero louvar a Deus. Eu quero louvar a Deus porque, independente do que os meus olhos estejam vendo, os meus olhos naturais veem uma coisa, mas os meus olhos espirituais, eles podem contemplar outra. Os seus ouvidos naturais podem contemplar algo, mas os seus ouvidos da fé, eles estão escutando outra coisa.
ainda que haja uma aparente calmaria dos céus, como se Deus não estivesse respondendo às tuas orações ou atento à tua voz. Meu amado irmão, você crê na Bíblia? Hã? Você crê na Bíblia? É lindo saber que quando você dobra o joelho na tua casa, quando você dobra o teu joelho aqui, quando você dobrar o joelho é um modo de falar. Quando você, mesmo no tumulto de um ônibus, indo para o trabalho, fala com Deus. Tem um anjo que se mete no meio daquele ônibus, dá licença, chega para lá, que eu vou ficar aqui do lado desse servo de Deus aqui. Ele está orando. Quando ele acabar essa oração, eu vou levar essa oração para Deus. Você pode estar em casa sozinho. Você acha que está sozinho, mas não está sozinho não, viu? Tem um anjo que está colhendo a tua oração. Glória a Deus. Esse anjo, ele não veio te trazer nada. Deus deu uma ordem para esse anjo, que é o anjo que vai recolher a tua oração. É o anjo que vai levar para Deus o teu clamor. Esse anjo tem um propósito de levar a Deus aquilo que está no teu coração. Esse anjo está levando. Deus está ouvindo. Enquanto esse anjo vai levando esse incenso, enquanto esse anjo vai levando essa tua oração, queimando com incenso, você consegue imaginar o trono de Deus nessa hora? Você consegue imaginar 7 anjos que assistem na presença de Deus, em pé, cada um com a sua trombeta, cada um com o seu instrumento, todos em silêncio, mas preparados, aguardando a direção do mestre. Quando o mestre liberar essa palavra, quando o mestre der essa ordem, então essa bênção é liberada sobre a minha vida e sobre a tua vida. Eu creio nessa palavra. Eu creio no Deus que é comigo. Eu creio no Deus que é contigo. Eu creio no Deus que sonda o coração. Eu creio no Deus que conhece a tua lágrima. Eu creio no Deus que nos deu o Espírito Santo, que nos assiste nas nossas lutas, nas nossas dores. Eu creio nesse Espírito que habita em cada um de nós, que nos auxilia, que nos ajuda a orar, que nos ensina a orar. Porque na verdade a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede, ele ora conosco com gemidos inexprimíveis, diz a Bíblia. Oh, maravilha, você não está sozinho não, amém? Vamos colocar de pé. E aí? Vamos louvar, varão? Com esse sorriso aí, hoje é louvor puro, né? Vamos louvar a Deus, amados. Louve com alegria, louve com gratidão. Restaurar meu altar diante do meu Deus, eu vou me quebrantar. Aleluia. E permitir o teu agir. Sem ti eu nada sou. Eu quero renascer. Vem responder com fogo. Vem receber meu choro. Vem receber toda a minha humilhação. Oh Pai, vem com poder, de novo erguer o meu altar. Vem restaurar o meu altar diante do meu Deus. Eu vou me quebrantar e permitir o teu agir. Sem ti eu nada sou.
oração? Chega aí, faz essa oração, amado. Vem dividir aqui esse culto comigo. Ora isso. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, como Tu falaste essa noite. Senhor, nós vemos aqui tudo perfeito, Pai. Por mais que nossas vidas estejam às vezes atribuladas, por mais que coisas pareçam fora do lugar, quando Tua palavra é aberta e pregada, Senhor, eu vejo que tudo é perfeito na Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, que possamos olhar, Pai, pela situação com os olhos espirituais. Senhor, lutar com as nossas armas espirituais. Ó Senhor, como somos falhos. Senhor, que possamos entender, Pai, que nós não temos mais controle da nossa vida. Senhor, que possamos entender que agora o controle é Teu, Pai. Que a direção é Tua. Que nós não pertencemos mais a nós mesmos, mas pertencemos a Ti. Senhor, eu sei que Tu está fazendo tudo perfeito. Eu sei que está tudo sendo direcionado para que tudo dê certo. Mas muitas vezes, Pai, não está dando nada certo. Tudo está ao contrário, está havendo um silêncio. E essa angústia, essa ansiedade nos toma conta. Pai eterno querido, nos ensina, Pai, a esperar no Teu tempo. A entrar na Tua presença e saber que no Teu tempo, o tempo perfeito, tudo vai dar certo. Senhor, estamos aqui, Pai, declarando que muitas vezes tiramos as coisas da Tua mão, tiramos as coisas da Tua direção, tentamos tirar, mas Senhor, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, porque o Senhor continua no trono. E do trono não saístes, Pai. Que o trono Tu continuas lá, e Tu és rei, e Tu és perfeito. Senhor, em nome de Jesus, que essa tribulação que nós passamos agora seja momentânea. Assim como foi pregado essa noite, Pai, que há um período, Pai, pode ser meia hora, uma hora, um dia, 2 dias, 3 anos, eu não sei, Pai. Mas em nome de Jesus, Tua palavra diz que há começo e tem fim. Senhor, abrevia o nosso sofrimento. Abrevia o sofrimento daquele que está passando por uma tribulação e hoje não vê solução, não vê saída, Senhor. Senhor, só Tu sabes. Mas, Senhor, envia o Teu Consolador sobre nós. Pai, Espírito Santo que habita em nós. Pai, faça-nos ter paciência. Entender que está tudo no controle de Deus e não existe controle melhor que o dele. Senhor, eu creio que Tu não saíste do trono. No meio da tribulação, no meio do silêncio, o Senhor sentado no trono está. E de lá Tu dá ordem aos Teus anjos para que venham em nossa direção, que ministrem sobre nossas vidas, que tragam a nossa bênção, que recolham nossas orações. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que possamos visualizar a vitória, que possamos visualizar a solução dos nossos problemas. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos por aquilo que ainda não conseguimos ver, mas que em nome de Jesus, pelos olhos da fé e pelo cumprimento da Tua palavra, nós cremos e trazemos à existência aquilo que ainda não existe. É isso que nós agradecidos estamos e desejamos e esperamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda eu quero continuar orando. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus amado, nós nos levantamos como igreja na autoridade do nome de Jesus, o nome que é sobre todo o nome. Deus amado, como aqui ministrei, como aqui preguei, Tu nos deste, ó Deus amado, armas, ó Deus, que são poderosas em Deus. A Tua palavra não mente. O apóstolo Paulo não era mentiroso. Aquele homem viveu contigo e ele conhecia os Teus caminhos, as Tuas armas. Ele conhecia a maneira de pelejar na Tua presença. Então, ó Deus, nós nos erguemos como igreja, Pai amado, e na autoridade que Tu nos dá como igreja,
Nós queremos declarar, ó Deus amado, bênçãos, ó Deus amado, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho. Deus amado, nós colocamos, ó Deus, em primeiro lugar a nossa casa diante de Ti. Pai amado, colocamos nosso cônjuge na Tua presença. Deus, em nome de Jesus, te pedimos uma restauração sobre os lares aqui na Tua casa. Pai amado, onde houver, ó Pai, uma desavença, um desentendimento, uma raiz de amargura, Pai, em nome de Jesus, nós cancelamos agora. Oh Deus amado, toda seta de sensualidade, de adultério, de fornicação, de prostituição, demônio, nós te cancelamos. E nós declaramos esse casamento restaurado em nome de Jesus. Fortalece esse teu filho, fortalece a tua filha. Oh Pai amado, humilha os corações. Oh Deus amado, que a gente saiba pedir perdão, que a gente aprenda em Ti a liberar perdão, para que o diabo seja envergonhado e o Teu nome glorificado. Cuida desse casal, Pai. Toma os filhos nas Tuas mãos. Oh Deus amado, contempla o coração dessa mãe que chora por esse filho que se envolveu com droga, por esse filho que se envolveu com a marginalidade. Deus amado, por esse filho que tem um transtorno psiquiátrico, um transtorno de ansiedade, que sofre de toque. Meu Deus, por essa criança que tem o TDAH. Meu Deus, Tu sabes como essa mãe chora, como esse pai chora. Oh Deus amado, abre porta, traz auxílio, traz socorro, traz apoio, Deus. Renova, Deus amado, esses pais. Deus, em nome de Jesus, nós em nome de Jesus, nós damos ordem no mundo espiritual. Demônio do vício, demônio de prostituição, demônio da ira, há poder no nome e no sangue de Jesus. Bate em retirada, tira a tua mão dessa criança, tira a tua mão desse adolescente, tira a tua mão desse jovem, tira a tua mão desse adulto, tira a tua mão em nome de Jesus. Recua, Satanás. Pai amado, em nome de Jesus, toma o nosso trabalho nas Tuas mãos, faz um milagre, abençoa, Deus, a clientela dos Teus filhos, multiplica, traz prosperidade aos Teus filhos. Deus, o tempo político, o tempo econômico do nosso país é muito ruim, Senhor. Mas lá no Egito, Tu abençoava o Teu povo, separando o Teu povo naquela terra. Oh, meu Deus, dá uma bênção também sobre as nossas vidas. Oh, Deus, que sejamos prósperos em tudo aquilo em que pusermos as nossas mãos. Nos dá sabedoria, nos dá direção. Multiplica, Pai. Deus, nós vamos perseverar. Pai amado, nós abençoamos os nossos trabalhos. Oh, Deus amado, que toda afronta levantada seja envergonhada. Ah, Deus, como está lá no Salmo 91, Pai. Pelo mesmo caminho, ó Deus amado, pelo caminho que eles vieram contra nós, eles fugirão. Pai amado, mas nós ficaremos de pé, Deus amado, em nome de Jesus. Abençoa a saúde do Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Nós cancelamos agora, Deus, porque cremos na Tua palavra, nós cancelamos o câncer em nome de Jesus. Pai amado, a Tua palavra fala que esses sinais seguirão aqueles que creem no Teu nome. Pai amado, em nome de Jesus, eu creio no milagre. Eu creio no milagre da cura, porque o Senhor é o Senhor quem sara as nossas feridas. Tu és o Deus que nos cura, então cura-nos do câncer. Toca nos ossos, Pai. Fortalece os ossos. Nós cancelamos, ó Pai amado, o diagnóstico, Pai, da osteoporose. Eu creio que tem poder para reforçar esses ossos agora. Pai amado, cura o Teu povo da gastrite. Deus amado, cura do Teu povo de todo problema no trato intestinal. Pai amado, toca-nos nos pulmões. Ah, Deus amado, nos ossos.
toca na mente. Deus amado, em nome de Jesus, nós abençoamos o teu povo, nós profetizamos a cura. Espírito de enfermidade, nós te cancelamos e ordenamos, vai embora em nome de Jesus. Vai em nome do Senhor. Ah, Deus amado, que a gente possa ter experiências novas contigo, ó Pai, para que possamos fazer a diferença. Renova em nós o teu evangelho, renova em nós a tua palavra, renova em nós a fé, renova em nós a esperança, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém e amém. Dá uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Dá uma palavra de bênção aí para o irmão que está do teu lado, dá uma palavra de poder para a vida dele, cumprimenta, Deus é contigo, meu irmão. Amém?